para entregar a terra prometida à nação de Israel, que estava segundo as ordens de Deus. Amém. Só que quando Deus reúne o povo de Israel de cá do Jordão, Moisés agora vai descansar e Josué entra na história. Só que tinha um impedimento para a nação chegar até onde o Senhor tinha prometido. Assim como Faraó tentou segurar o povo, foi necessário o mar se abrir para que o povo viesse passar, porque Deus ele queria tirar o povo de lá. Deus queria tirar o povo das mãos do Faraó, mas de cabeça erguida, não como escravo, não como servo. Deus, quando ele tira o povo de Israel das mãos de Faraó, ele humilha diversos deuses naquele lugar, humilha 10 deuses naquele lugar com as 10 pragas. E Deus faz Faraó entregar para o povo ouro, prata, vaca e tudo aquilo que eles tinham de direito, não saíram de lá como servo, mas sim como filho de Deus naquela terra. E nada mais, o povo peregrina por alguns anos sobre o deserto. Agora que estava chegando diante da terra prometida, diante do lugar a qual Deus havia dado para eles por herança, eu quero te falar que havia um certo rio por nome Jordão que ousou tentar afastar o povo da sua promessa. A Bíblia não diz por si, mas diz que o Jordão estava na sua cheia. Alguns historiadores chegam a dizer que o Jordão estava medindo quase 30 metros de largura, 4, 5 metros de fundura, estava rodando, quem sabe, até galho de pau dentro daquele rio. Mas o povo não temeram, porque eles ouviram a voz do Senhor. Amém. O povo disse: santifica o meu povo, e amanhã de madrugada se apresenta, porque eis que eu farei uma grande coisa sobre o meu povo. Amém. Eu quero te dizer que o Senhor ainda manda para que Josué, no capítulo 4, Deus ainda fala mais, dizendo: amanhã farei uma obra grande no meio do meu povo. E eu quero que vocês escolham 12 homens, e 12 pedras serão retiradas do meio do rio. Aí eles perguntaram: para quê? E Deus falou: essas pedras será feita o altar do memorial, para que os vossos filhos no futuro, eles venham saber o que Deus tenha feito no meio do meu povo. Amém? E essas pedras ela foi tirada, e ela foi carregada sobre os ombros de cada um, representando as 12 tribos e 12 pedras. Eu quero te falar que essas 12 pedras foram construídas um altar, a qual era oferecido sacrifício ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas o primeiro negócio aqui nesta noite é o Rio Jordão. O Rio Jordão estava transbordando as suas bordas e o povo temia passar o rio. Foi necessário que o sacerdote, eles pegavam a arca da aliança e foram na frente. A Bíblia vai dizendo que quando eles tocaram seus pés sobre as águas, quando as suas alpacas ou sandálias tocaram nas águas, as águas cercaram-se, não sei se da direita ou da esquerda, mas a Bíblia vai dizendo que um grande monturo de água se formou. O Jordão podia estar na cheia, mas quem é o Jordão para poder ficar entre Deus e a promessa de Deus, a qual o povo que ia receber a sua bênção? Se você não está entendendo, eu vou explicar para você nesta noite, para você dar um glória bem gostoso daquele que vai abalar o inferno e vai mover o trono da graça ao teu favor nesta noite. Porque eu quero te dizer o seguinte: aquele problema ou dificuldade que você tem, não se preocupa, coloca nas mãos de Jesus, não deixe esse problema ou dificuldade apartar você das suas promessas, porque Jesus ele disse que estaria conosco até a consumação do século. O Espírito Santo estaria conosco e ele é a nossa força, nos garante a nossa vitória, porque não servimos um Deus de Baal e não servimos um Deus de madeira e muito menos de gesso. Servimos um Deus a qual do começo ao final da Bíblia, de capa a capa, só tem vitória, não tem derrota e muito menos empate. E você acha que o seu Deus ele vai perder a tua peleja, ele vai perder a tua batalha? Deus ele não vai perder, muito pelo contrário. Deus ele garante a tua vitória, Deus garante que você vai passar. Eu não sei se você passa pelo meio do deserto, eu não sei por onde você está passando, mas Deus ele passa contigo. Você tem glória nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Quem sabe Satanás está rugindo como um leão, como a Bíblia diz. Está tentando fazer você parar ou desistir porque ele está rugindo.
A Bíblia Sagrada vai dizendo no livro de Samuel que havia um certo gigante por nome Golias, que todos os dias ele subia ao monte e começava a afrontar, dizendo: Israel não tem homem para lutar comigo. E começou a afrontar tanto o povo de Israel como o Deus de Israel. E o povo se acovardando pelo tamanho do homem, não olhava para o tamanho do Deus a qual servia. De repente chega um menor sobre aquela aldeia, e de repente Deus ele quer usar o menor. Deus ele capacita, Deus não quer pegar os capacitados. Quando o rei ajuntava o exército, ele só pegava os fortões, quem sabia brigar e quem metia medo pela aparência. Deus ele não está preocupado quem mete medo pela aparência. Deus ele quer pegar aqueles incapazes, o capacitar, tornar capaz, usar no teu reino e na tua obra. E de repente Davi ele chega lá como mensageiro, levando comida aos seus irmãos, alimentando uma parte do exército a qual pertencia a sua família. Quando ele escuta aquele homem gritando e blasfemando contra o Deus de Israel, Davi ele não tinha, quem sabe, estatura para lutar, mas eu quero te falar que o Deus de Israel colocou a coragem naquele homem, naquele rapaz, aquele grito do gigante caiu nos ouvidos errados. Caiu nos ouvidos errados porque Davi não engoliu ainda que ele não tinha tamanho, não tinha estatura. Mas ele sabia o qual Deus ele servia. Davi mete a mão no rio, pega 5 pedras, coloca na alforja e parte para cima do gigante. Disse: eu não vou te vencer, mas o Deus de Israel, eu vou contra ti em nome dele. Sabemos que a Bíblia Sagrada ela diz que Davi ele venceu o gigante. Gigante, ele me tinha medo pelo tamanho. O seu Deus ele é maior. Deus ele fala na sua palavra no livro de Isaías dizendo: quando passares pelo fogo eu passarei contigo, se passares pelas águas estarei contigo, se passares pelos rios eles não te submergirão. E a Bíblia Sagrada prova isso, que Deus ele passou por isso com todo o povo, passou pelo mar, passou pelo rio, passou pelo fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus ele passou e nada aconteceu com o povo, e não será diferente na tua vida. Essa prova não é para te matar, essa prova ela vai te fortalecer, porque quando Deus assoprar o teu nome, Satanás querendo ou não, ele vai te usar e vai te capacitar, e Deus vai consumar a obra que ele tem na tua vida, e nada vai te parar. E o povo passou o Jordão, meteram o pé, o Jordão teve que parar para eles passar. E não será diferente na sua vida. Confia no Deus a qual você serve, porque Deus ele vai te capacitar, ele vai te passar por qualquer que seja a barreira. Aleluia! O povo passou, pegou 12 pedras, colocou nos ombros e fez um altar. Certo, chegou na bênção. Chegaram até a cidade, derrubaram as muralhas, louvando ao Senhor, mas não é aí. Eu ainda quero mais um pouquinho à frente no livro de Reis. A Bíblia Sagrada vai dizendo que Elias, o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal e os profetas de Azera. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, você vai entender agora. Eu disse para você no capítulo 4 de Josué que Deus ele manda pegar-se 12 pedras que estavam no meio do rio e fizesse um altar do memorial. A Bíblia Sagrada vai dizendo no livro de 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia vai narrando que o profeta Elias ele desafia os profetas de Azera e o profeta de Baal, os 450 mais 400 profetas, 800 profetas, sobe até o monte. E a Bíblia Sagrada vai dizendo: glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 31 a Bíblia vai dizer assim: e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado, e Elias tomou-se consigo 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Israel e de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo. Já vou deixar, amém? Ele pegou quantas pedras, igreja? 12 pedras que estavam. Reparou o altar que estava quebrado. Depois que ele restaurou o altar que estava quebrado, porque depois que Deus tirou essas pedras do meio do rio e fez um altar memorial, para que todo o povo, quando fosse oferecer sacrifício ao altar de memória, saberia que Deus havia passado eles pelo meio do Jordão.
E de repente o povo se esquece, vão morrendo, vão passando. Deus levanta Acabe, Jezabel entra na história e de repente ela manda quebrar o altar do Senhor. Então quer dizer que ali agora não oferece mais sacrifício ao Senhor, porque Jezabel adorava-se Baal. Agora o altar do Senhor está quebrado e o profeta Elias desafia os profetas de Baal e os profetas de Azera. Agora ele sobe para o meio do monte. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. O que o profeta Elias fez primeiro, ele foi consertar o altar que Jezabel mandava quebrar, que mandou quebrar. Ele reparou o altar, tomou-se as 12 pedras de novo, reparou, consertou o altar. De repente ele faz todo o procedimento que a Bíblia vai dizendo. Então depois que o altar do memorial ele foi construído, então Deus revelou-se a Israel novamente. O que eu estou tentando te dizer nesta noite, que Satanás ele tem tentado te parar no jejum, na oração, ele tem tentado quebrar o teu altar. Se você der brecha, ele entra dentro do seu lar, dentro da sua casa, ele te escraviza e depois ele acaba com o teu lar. Ele tem tentado quebrar o altar. Eu estou aqui nesta noite para você construir, te dizer para você construir o seu altar sobre Jesus Cristo, que essa é a rocha firme. Coloca tudo que você tem na presença de Jesus Cristo, porque Jesus ele garante a tua vitória. Eu quero te dizer que o inimigo adversário das nossas almas, ele tem tentado nos parar, ele tem tentado nos enfraquecer, ele tem tentado, assim como o gigante subia sobre aquele monte. Todos os dias, infelizmente, nós temos que escutar a voz de um gigante tentando contra nós ou falando besteira sobre a obra do Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, que Deus levanta você nessa noite, levanta profeta, mulheres, homens, para poder com coragem, para poder dizer para Satanás que ele não tem autoridade para falar no nome do Senhor ou contra o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Há muitos aí fora que estão emprestando a sua boca para o diabo. Ainda que dizem, assim como Pedro vacilou, o diabo usou quando ele disse que nada aconteceria com Jesus. Assim tem acontecido nos dias de hoje. Ele tem tentado nos atingir, quem sabe, ele tem tentado te jogar a pedra, mas da pessoa que você menos espera, ele tem te acertado. Quem sabe isso fere a sua alma, quem sabe isso te entristece. Mas eu quero te dizer um negócio nessa noite: não olha para as pessoas a qual te atinge, olha para o teu Deus, porque Ele é o teu galardoador. Ele tem uma coroa de glória para você. Ele tem uma pedra branca a qual Ele vai te dar e só você saberá o seu nome. Ele tem um céu de glória para povoar e Ele conta com você e o seu lugar já está reservado. Eu quero te dizer nessa noite que o Jordão ele não pode te parar. Se o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Ele te prometeu na sua vida, não desacredite das suas promessas. Quem sabe você não tem visto o seu milagre, ou quem sabe você tem apenas contemplado de longe. De repente você quer desistir do seu milagre. Eu estou aqui como profeta de Deus nesta noite para te dizer: não desista do seu milagre e não troca o seu milagre por lentilha, assim como fez Esaú com Jacó. Não troca o teu milagre pela dúvida. Tira todo o fermento, porque o fermento, diz Jesus, que levera toda a massa azeda. A dúvida ela pode atrapalhar todo o seu milagre, porque onde há dúvida, não tem milagre de Jesus. Eu estou aqui nesta noite para te dizer: dê crédito ao Senhor, acredite no Senhor. Quero te falar algo para você entender. Algumas semanas atrás, quem sabe 3, 4 semanas atrás, eu estava desacreditado de tudo. Eu digo: Senhor, o Senhor usou profeta, o Senhor já usou milhares de profetas na face dessa terra para me prometer tanta coisa, e até hoje nada. Só vem prova, só vem luta, só vem paulada. Senhor, é o seguinte: eu não acredito mais em profecia e muito menos em revelação. É eu e Deus, eu falando com Deus. E Deus calado do trono, só me olhando, falando: agora mesmo eu dou uma na costela dele, ele vai ter que reconhecer que eu sou Deus. E eu pensei que ele pensava que eu podia. Eu estava dizendo: Senhor, o Senhor prometeu, mas eu não acredito mais nas promessas, porque o tempo já se passou demais, e são muitas promessas.
e cada vez mais difícil, comecei a desacreditar e fui fortalecendo aquilo ao meu coração. De repente eu digo: Senhor, e agora? Perdi até a vontade de ir para a igreja, mas eu estava aí, Deus sem vontade, mas o Espírito Santo é que nos conduz. Aí de repente falei: Senhor. Aí o povo começou a pedir oração. Eu digo: Senhor, nem orar eu não vou mais para ninguém, individual, celular, porque eu não acredito. O Senhor vai querer me usar na profecia, revelação, e eu não vou passar, então eu não vou orar. Jeová ficou quieto no trono. De repente, os céus e a terra passarão, mas nada que o Senhor prometeu na sua vida vai passar. Tudo que o Senhor prometeu na sua vida vai cumprir. Eu quero te dizer que de repente Deus moveu os céus e a terra, e aquilo que eu já tinha desacreditado da parte do Senhor, o Senhor cumpriu na minha vida. E com uma porta o Senhor abre mais portas, e assim por diante. Eu quero te dizer que de repente eu me encontrei envergonhado diante de Deus, porque Deus cumpriu aquilo a qual eu já tinha desacreditado de Deus, porque era impossível. Mas impossível para mim, que sou carne e sou limitado. Mas o Deus que servimos, Ele não é limitado. O seu poder e majestade é tão grande como o infinito. Não podemos saber, muito menos contar. Apenas imaginamos. Eu quero te dizer que Deus abençoou a minha vida. E de repente falei: Senhor, o que eu posso fazer é só contar o milagre, dizer que as promessas verdadeiramente o Senhor cumpre na vida de cada um. Então eu estou aqui como prova e testemunho que Deus, Ele cumpre as suas promessas, está concretizando. Estamos terminando de concretizar o milagre, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero te dizer que Deus, Ele confia em você. Deus, Ele te chamou, foi pelo teu nome, não foi pelo apelido. A Bíblia diz que o Senhor te chamou pelo teu nome. Ele te remiu, te lavou e disse: agora tu és meu, tu és propriedade de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que o teu Deus, Ele é grande. Qualquer que seja a muralha que estiver na tua frente, qualquer que seja o Jordão, ainda que esteja na sua cheia, ainda que seja Faraó que esteja com todo o seu exército parado diante da sua frente, Deus, Ele vai abrir uma porta de escape. Ainda que precisa de Deus enviar a metade dos seus anjos diante dos céus para pelejar a tua vitória, Deus, Ele fará isso. Confia no Senhor, entrega teus caminhos a Ele, mas todos os caminhos, diz a Bíblia, e muito mais Ele fará por ti. Nesta noite eu te convido a fazer uma meditação. O que você precisa da parte de Deus, aquilo que é impossível a você, mas é possível a Deus, porque eu tenho certeza que o Deus que pregamos aqui nesta noite, o Deus que foi com Moisés, o Deus que foi com Abraão, Isaac, Jacó, um Deus de referência. Ele tem referência, porque quando ele se apresenta para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então ele estava dando as suas referências. Então eu quero te dizer nesta noite, que o Deus que pregamos aqui nesta noite, Ele vai entrar na tua peleja, Ele vai entrar na tua causa. E a Bíblia diz que o Senhor entregará os seus inimigos feridos diante da sua presença. E aqueles que se levantam por um caminho contra ti, por 7 caminhos fugirão diante de ti. Você tem glória a Deus aí nesta noite? Então se coloca de pé.